canadenses e futuros canadenses. Hoje eu estou aqui com a Thalita e ela veio para cá, para o Canadá, para fazer um college privado e conseguir um LMIA, certo? Certo. Meu Deus. Que é um caminho, assim, que eu acho que tem muita gente que sonha com essa oportunidade, porque college privado, querendo ou não, é um college mais em conta do que um college público. Permite, muitas vezes, que você tenha um componente de co-op, onde você entra em contato com o empregador, e se esse empregador gostar de você, tá aí uma oportunidade, né? De ficar aqui no Canadá por mais um tempo com work permit e tal, que é a questão desse empregador, né? Ter um LMIA para fazer a aplicação de um work permit para você. Então, hoje eu vou deixar aqui a Thalita contar um pouco da história dela, né? Quais foram os desafios, como se foi fácil, se foi difícil, se teve que choramingar pro empregador, como é que foi. Então, fica à vontade para contar essa história. Tá bom. Então, vou me apresentar rapidamente, acho que é para ficar mais fácil, né? Então, eu sou a Thalita, eu vim com meu marido para cá em 2018, maio de 2018. Não foi a primeira vez que eu vim para o Canadá, né? A minha paixão com o Canadá aconteceu em 2014. Eu era solteira ainda. E eu vim para cá, peguei umas férias no Brasil, no trabalho. Eu peguei 40 dias e vim para cá para fazer um curso de inglês. Intercâmbio, normal. Vim por sugestão, na verdade, do agente de viagem lá, que estava vendo para mim da escola de intercâmbio. E nem conheci o Canadá, nunca nem tinha passado pela minha cabeça. Enfim, aceitei a sugestão. Nem pensei em passar frio. Não, nem pensava. Eu vim no verão, na verdade. Mas assim, a minha ideia de lugares para vir era... Quando eu pensei em fazer intercâmbio, era ir para Londres ou para os Estados Unidos. Eu nem tinha cogitado o Canadá. Só que o preço era muito bom, tal, né? Porque o dólar canadense é mais baixo. Ele falou, por que você já pensou em ir pro Canadá? Eu falei, não. Aí ele falou, então pesquisa e vê. Aí eu achei interessante e decidi vir. Aí eu vim pra cá, vim sozinha, não conhecia ninguém. E eu me apaixonei perdidamente. E aí eu voltei pra casa. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, acho que faz uns 15 ou 20 dias que eu tava aqui. E falei, olha, eu achei meu lugar no mundo. Eu vou voltar pro Brasil, vou começar a me organizar para voltar pro Canadá. Minha mãe, como assim? Você foi aí passar tipo um mês e você tá falando que vai morar aí? Só Então, louca. aí foi mais ou menos assim. Aí quando eu voltei, eu conheci meu marido. E aí a gente começou a sair. Eu falei, ó, eu não vou namorar ninguém porque eu vou morar no Canadá. Tipo, eu quero mudar, tal. Decidida? Enfim, aí acabei convencendo ele, né? E aí a gente casou, enfim, logo aí depois que a gente se conheceu, a gente começou a se organizar juntos, tá? A gente se organizou bem, foi por um tempo, assim, né? E eu vim em 2018 pra cá. O que aconteceu? Eu sempre falo, sabe, Kit, assim, a escolha do college privado não foi uma ilusão no meu caso, tá? Eu sabia tudo o que implicava em aplicar um college privado. Porque eu tô falando isso e vocês vão entender lá na frente na minha história, tudo que aconteceu e vai fazer sentido, tá? Então, assim, eu comecei a pesquisar muito, aí a gente assistia muitos vídeos seus. Não tinha nessa época, em 2014, muita gente que falava sobre Canadá, né? Então, assim, eu assistia muito você, assistia alguns outros canais que tinham e eu comecei a pesquisar muito. O meu nível de inglês não era tão alto, no Brasil eu estava estudando, aí eu vim pra cá, deu uma melhorada nesse mês que eu fiquei, mas assim, eu tentei fazer o IELTS, eu não consegui tirar a nota pro college público, né? E assim, e aí eu já tava ali, aí eu comecei a pesar, assim, se valia a pena eu ficar investindo no inglês no Brasil, que a gente não usa tanto, apesar de eu usar um pouco no trabalho, não era uma coisa do dia a dia. E aí eu falei, quer saber? A gente conversou, né? Eu e meu marido, a gente falou assim, bom, vamos arriscar? Vamos tentar fazer o college privado? Foi meio que até a contragosto dele, tá? Porque ele não queria, mas eu falei assim, porque a gente sabe que o college privado, isso também foi uma pergunta que fizeram, não dá visto pro cônjuge, tá? De trabalho, não dá direito. Só que aí o que eu fiz? Eu falei assim, bom, eu já tenho, eu vou arriscar na aplicação. E aí a gente aplicou e aí deu certo. E aí foi por isso que eu acabei vindo fazendo college privado. Porque se tivesse dado errado, eu ia ter que ficar estudando mais um tempo no Brasil para poder vir. Porque assim, a gente até cogitou fazer o PEFOI, mas o valor era muito alto e não valia a pena. Então, por isso o motivo que a gente acabou se animando de fazer o college privado também. Porque a gente falou assim, bom, faz o college privado, que eu acho mais vantagem. Por exemplo, se a pessoa não tem o nível de inglês, né? Vem e faz o college privado, porque querendo ou não, você ainda pode trabalhar part-time. E o college privado para mim foi excelente para o inglês. Porque assim, a gente tem muito trabalho de apresentação oral, né? Assim, trabalho em grupo, então foi ótimo. Então assim, eu pude trabalhar e estudar, então valeu a pena. Então a gente veio consciente que
nesses 2 anos, porque eu fiz um college privado de 2 anos, né? Um ano de curso e um de co-op. A gente veio ciente que se nada acontecesse nesse 1 ano, a gente teria que fazer um college público. Mas assim, também como eu estudei bastante antes de vir, eu sou fisioterapeuta no Brasil. E aí eu sabia de algumas possibilidades que eu poderia ter aqui, né? Então, assim, eu meio que vim preparada e eu vim, assim, pronta para tentar conseguir uma oferta de trabalho. Ou eu ou meu marido, porque como a gente conseguiu o work permit, a gente falou, bom, ele tem 2 anos, vai que ele consegue alguma coisa também, né? E a gente veio. Com 10 meses que eu tava no college, eu trabalhei de várias coisas, tá? Trabalhei em restaurante, eu trabalhei de vendedora no Eaton Center, que eu morava em Toronto, né? E fiz diferentes trabalhos. Com 10 meses, quando eu tava lá em Toronto, eu consegui o trabalho como fisioterapeuta assistente numa clínica. Que aí, óbvio que o meu olho brilhou, porque assim, era NOC B, era na minha área, né? Então, assim, as coisas caminharam. Eu me considero que a minha história, eu tive sorte, na verdade, porque LMIA não é fácil, né? É uma coisa meio difícil, assim, de conseguir. Eu não acho tão simples. E aí, quando eu fui fazer as entrevistas no trabalho e tal, demorou, assim. Eu comecei a fazer em novembro, acho que eles me chamaram em fevereiro para começar só. Então, assim, eu já nem tava esperando mais. E aí, quando eles me chamaram, e eu fui para a entrevista final com a minha chefe, eu comecei, ela falou assim para mim, olha, se você precisar de qualquer coisa no futuro, assim, tal, pode contar comigo. Eu falei, ah, tá bom. E eu guardei essa informação com muito amor e carinho, né? Óbvio. E aí, bom, passou o tempo, tal, eu tava no ano do co-op no college, então eu acabei fazendo um ano do co-op lá. O meu co-op era em Customer Service, então assim, eu fazia muita coisa de Customer Service lá também, então assim, eu era responsável pelo front desk da clínica, eu marcava os pacientes, agendava, pegava pagamento, fazia fechamento, várias coisas e ajudava também nos atendimentos com os pacientes. Quando eu vi, foi chegando assim, sei lá, com uns meses que eu tava na clínica, uns 6, 7 meses, eu conversei com ela a respeito, né? Porque meu COP ia acabar em fevereiro. E aí eu falei pra ela, olha, minha situação é essa, eu não gostaria de sair daqui do trabalho, mas se eu não conseguir que você, né, me ajude no processo, eu fui bem aberta, tá, Kitty? Eu falei real, assim, minhas possibilidades de ficar aqui são essas. E se você não puder me ajudar, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que voltar pro college e eu não vou ter condição de ficar trabalhando aqui, né? Uhum. E aí, assim, na verdade, eu lá também fazia de tudo, assim, juro. Eu, tipo assim, do varrer ao atender. Eu não falava não pra nada, tá? E eu justamente não falava não pra nada porque eu vi lá uma possibilidade. Então, assim, eu dei, tipo, 120% de mim, de verdade. Eu entrava, às vezes, meio-dia e eu saía 9, 9h30 da noite. Se alguém precisava ir de sábado, ninguém queria ir, eu ia, sabe? Assim, eu tava sempre disponível, nunca falava não, nunca. Eu tava lá, assim, inteira, entregue. E aí, enfim, aí quando aconteceu isso, ela falou, bom, tudo bem, eu te ajudo, vamos ver o que precisa, tal. E foi assim. E aí eu acabei conseguindo o processo, né? Eu contratei uma pessoa para ajudar no processo, porque assim, o empregador, a realidade é que eles não querem ter nenhum tipo de trabalho, tá? Nenhum. Eu tentei, na verdade, conversar com ela sem envolver uma terceira pessoa, né? Assim, sem envolver um advogado. Explicar o processo e ela, não, muito trabalho e tal. Aí eu falei pra ela, e se eu achar alguém pra ajudar? Não, então tudo bem. Se eu não tiver que fazer nada, tudo bem. E aí a gente acabou conseguindo uma pessoa pra fazer esse processo pra gente, né? Do LMIA, e foi assim que consegui. O processo do LMIA saiu até que rápido, porque a gente deu entrada, eu lembro, deu entrada assim, né? A gente começou a fazer toda a preparação. O que é a preparação, né? Pra quem não conhece o processo. O empregador tem que fazer entrevistas com várias pessoas, fazer um processo seletivo, abrir esse processo seletivo, porque aí tem que provar para o governo que ele não encontrou nenhum profissional canadense ou residente permanente capaz de exercer aquela função, né? E aí ela abriu o processo, ficou indo pessoas na clínica fazer entrevista, as pessoas ligavam, ela recebia milhões de currículos. Eu que estava lá no front desk recebi os currículos também e todos eles passaram pelo processo. Enfim, ela fez o processo normal. Esse processo tem que acontecer por no mínimo um mês.
E a vaga tem que permanecer aberta dentro do Job Bank até você receber o LMIA, né? Então deu mais ou menos uns 2, 3 meses, mais ou menos. E aí, bom, enfim, aí passou esse um mês mais ou menos, né, de coletar as informações, aí o advogado montou o processo. Acho que a gente entrou com a aplicação mesmo no meio de dezembro, ou final de dezembro. Comecei Calma, volta na timeline. Foi novembro, mais ou menos, se eu não estou enganada. Que ela abriu o processo seletivo. Então, foi de novembro a dezembro. Aí, no meio de dezembro, assim, perto do Natal, deu entrada no processo. E aí, eu fiquei esperando, né? O meu college acabava em fevereiro. Quando foi... Acabava no começo de fevereiro, né? Mas o meu visto era até abril, eu tinha visto, né? Então, quando foi... Depois que eu terminei o college, foi minha formatura no college, acho que foi 12 de fevereiro, uma coisa assim, não me lembro exatamente. Uma semana depois, eu recebi a resposta do LMIA que tinha sido aprovado. E aí, eu lembro que nesse dia, eu chorei enlouquecidamente, assim, tipo... Foi muito louco, sabe? Sei lá, tipo, caraca, valeu a pena, foi muito bom, tal, deu certo. E quando foi no dia 3 de março, a gente foi fazer a troca do visto na fronteira. Então a gente foi, aí a gente fez lá o landing, né? Aí a gente levou os documentos, a gente fez biometria, enfim, pagamos as taxas lá na hora, né? Do work permit, do meu e do meu marido. E aí seguimos a vida. Mas, como nada é perfeito nessa vida, Pandemia chegou. pandemia chegou, né? E aí, na verdade, eu trabalhei com o meu LMIA por 2 semanas só. Porque eu fui laid off no trabalho, né? Laid off é como se fosse assim, por conta do Covid, todas as clínicas foram fechadas aqui, né? Na verdade, todos os business, né? Foram fechados para poder evitar a transmissão do vírus e tal. E a clínica também fechou, então a gente ficou meio de stand-by. E eu fiquei de stand-by, nessa de stand-by, eu fiquei até setembro, 30 de setembro. Kit, eu não sei nem te explicar o que foram esses meses na minha vida. Porque assim, primeiro que na primeira semana eu falava assim, vai ser 2 semanas e a gente vai voltar e tá tudo bem, né? Só que o tempo começou a passar. E eu comecei a ficar, tipo, desesperada, juro, sim. Eu respirava, eu comecei a me ocupar, né? Fui aí sempre em contato com ela, assim, né? Com o meu time. Então, assim, a gente teve algumas reuniões durante esses períodos, que ela ia dando uns feedbacks, né? Mais ou menos, tal. Mas ela nunca disse assim, tipo, eu vou fechar durante esse período todo. Então, o tempo todo, e ela sabia da minha situação. E eu falava pra ela, eu falava, pelo amor de Deus, tipo... E ela tinha clínica em outros lugares em Toronto. Eu falava, pelo amor de Deus, o governo, eu lembro que ele abriu uma brecha que se você conseguisse outro trabalho, você podia em 10 dias transferir, enfim. E ela, não, mas eu vou reabrir aqui, porque ela tinha... em torno de GTA, ela tem outras clínicas, né? Que não estavam no lockdown como estava em Toronto, né? Mas enfim, aí ela falava, eu vou reabrir e tal, vamos esperar mais um pouco. Assim, a primeira pessoa que eu tiver a oportunidade de trazer para trabalhar vai ser você, porque eu sei, né, da sua condição e tal, não sei o quê. Bom, e aquilo ela ficou me alimentando, me alimentando, me alimentando. Chegou no fim de novembro, eu já tava assim, impaciente. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, olha, chega, eu preciso de uma definição na minha vida. E eu vou perguntar. Porque não dá mais, eu não consigo mais viver sem saber o que vai ser de mim aqui. Eu falei, olha, né, eu tô aqui, tá bom, eu tenho visto até 2022, mas e aí? O que vai ser, né? E aí eu meio que liguei pra ela e falei assim, olha, eu entendo a situação, mas assim, eu preciso que você seja extremamente clara comigo e me diga o que você vai fazer, porque eu preciso resolver a minha vida. Eu falei pra ela, né, minha situação tá se complicando. Aí nessa ligação ela falou pra mim assim, olha, eu não conversei com ninguém dos seus colegas ainda, mas eu vou ter que fechar a clínica. E eu não vou ter condição de reabrir, e é isso. E eu vou marcar uma reunião em breve pra anunciar pra todo mundo. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou isso, assim, por um lado eu fiquei aliviada, porque assim, querendo ou não, eu tinha, né, assim, alguma coisa pra eu decidir, uma coisa pra olhar, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito mal, né? Muito, assim. Eu já tava bem mal, assim, porque o Covid meio que abalou o emocional de todo mundo. Eu não tenho nenhum problema de falar disso, porque a gente ficou muito tempo em casa e tal. Mas o seu marido continuou trabalhando? Ele continuou trabalhando. Ele continuou trabalhando. Foi muito engraçado porque, assim, o dia que eu parei de trabalhar, ele conseguiu um job
muito engraçado, em março. E o job era um job muito legal. Ele tinha conseguido um job depois de tanto tempo aqui que a gente rala, né, Kit? Ele finalmente, assim, ia ser o nosso ano, sabe? Porque assim, ele tinha conseguido esse job, que era um job como manager numa empresa. Muito legal. Nossa! E ele era assistant manager numa empresa. E eu como assistente. Então, assim, a gente tinha acabado tanto assim que a gente nunca tinha feito plano de nada. A gente morava no mesmo apartamento desde que a gente tinha mudado, que era um apartamento muito pitiquinho, minúsculo, assim. Então, nesse ano, quando a gente pegou ele mesmo, falou, puta, vamos mudar, né? Vamos começar a dar um rumo na vida. A gente tinha acabado de mudar de apartamento, assim, tipo, eu mudei, sei lá, 20 dias depois, sabe? Assim, que saiu o LMIA. Então, assim, aí a gente tava começando a organizar a vida e tal, porque querendo ou não, a gente sabia que depois de um ano a gente ia conseguir aplicar para o PR, né? Porque eu ia ter um ano da experiência na clínica, mais os pontos do LMIA, ele trabalhando também no NOC, enfim. A vida tava andando, né? Bom, ele continuou trabalhando nesse tempo de pandemia porque ele trabalhava numa empresa que era essential work, né? Então ele precisava trabalhar, ele trabalhava com essas coisas de construção, enfim, então a companhia precisava ficar aberta, né? Ele era um manager que vendia esses serviços, fazia parte de janitorial também, que é cleaner, essas coisas e tal. Então ele estava ainda trabalhando e eu estava em casa lá, né? Eu estudava, lia, fazia curso, sei lá quantos cursos eu fiz nessa pandemia. Bom, enfim, chegou setembro, ela falou que não ia reabrir. Aí, tipo, eu tive um mini surto, óbvio, né? E falei, bom, tá bom, não vai, mas agora eu preciso dar um rumo na minha vida, o que que eu vou fazer? E assim, como tudo joga contra às vezes, né? Ela falou bem que ela ia fechar a clínica, quando acabou o SURB, que foi aquele benefício para quem tava em casa. Aí, bom, ok. Eu falei, ok, eu vou aplicar para o IAI, que é quando você está desempregado, que é o seguro-desemprego aqui do Canadá. Adivinha, Kit? Conseguiu um emprego. Não, eu não podia trabalhar. Não, mas isso que eu tô falando. Se você conseguir uma outra oferta de emprego. Mas assim, eu poderia aplicar para o IAI porque eu contribuí para o IAI todos esses 2 anos que eu estava aqui, né? Aí eu fui aplicar para o IAI disse assim para mim, então, como você tem um work permit fechado, você não é elegível para o IAI. Aí eu, oi? Aí eles, não é. Aí pronto. Aí eu chorei, assim, tipo, compulsivamente, sei lá, por alguns dias. E só o Cid trabalhando, e aquela coisa, né? O Cid é meu marido. E só o Cid trabalhando, né? E eu lá, eu assim, e agora? Porque morar em Toronto é barato, né? Ou Então. Aí eu assim, e agora? O que a gente vai fazer? Só esse menino trabalhando, eu preciso achar um jeito. Porque assim, eu não podia trabalhar, só que o meu visto era válido. Então, assim, resumo da ópera era o quê? Você pode, bonita, ficar no Canadá até 2022, mas você não pode trabalhar. O que me adianta ficar aqui sem trabalhar? Nada, né? Nada, absolutamente nada. Eu falei, bom, eu preciso achar um jeito. O que aconteceu? Durante essa pandemia que eu fiquei estudando não sei o que e tal, eu comecei a estudar enlouquecidamente os processos provinciais. Não me pergunte por quê, mas eu comecei a ler tudo que você imaginar. Tudo. Eu li, abri uma província, um site, ficava lá, lia. E explicava pro povo aqui no meu Insta também, sabe? Falar as coisas que eu achava, tal, enfim. Comecei a ler. Aí aconteceu tudo isso. Eu falei assim, bom, eu não vou ficar aqui sem trabalhar, porque assim, essa pandemia não é culpa minha. Eu vou ter que achar um jeito. O que eu fiz? Comecei a pesquisar e ler o site, né, da imigração e ler. E eles começaram a abrir várias brechinhas, assim, né, para quem estava aqui, por exemplo, trabalhando, abrir aquela condição do work permit para quem estava aqui com visto de turista, enfim, aquelas coisas todas. Eu falei assim, não é possível. Não é possível. Eu falei, eu me recuso a fazer um college diante da situação que eu tô. Eu vou achar um jeito. Aí eu achei uma advogada mesmo de imigração. Fui até lá e expliquei toda a minha situação, que eu contei aqui para vocês. Falei para ela, olha, não é possível que o Canadá conceda uma exceção para todo mundo e não vai conceder para mim. Eu falei, eu quero brigar por isso, eu quero tentar. Aí ela falou, não, você tem muitas chances de conseguir, porque na verdade eu entrei com um processo para reverter o meu work permit. Então assim, ao invés dele ser fechado, para abrir meu work permit. E aí a gente entrou com esse processo. E aí eu entrei com um processo, foi em novembro. Eu fiz todos os documentos em outubro, né? E aí em novembro eu dei entrada. Quando foi em dezembro, acho que foi dia 14 de dezembro ou 15, eu recebi a resposta positiva.
E aí eles reverteram meu visto. Assim, eles me deram menos tempo de visto, né? Porque eu tinha 1 ano e pouquinho de visto. Eles me deram 1 ano. Então eu tenho visto até. Eu peguei visto até 14 de dezembro desse ano, de 2021. E aí foi, nossa, um alívio, né? Nesse meio tempo dessa confusão, que eu fiquei assim, lisa, sem um centavo na conta, eu também briguei no IAI, né? Porque assim, né, gente? Assim, o que que eu tiro de lição desse Canadá? Minha filha, se você não arregaçar a manga e for lá, tipo, lutar por Lutar, você, é. ninguém vai, entendeu? E assim, eu não tava fazendo nada errado, não era nada ilegal. Então, assim, eu falei, não, eu tenho que ir atrás dos meus direitos, né? Todo mundo vai, eu vou ficar aqui só porque eu não sou residente permanente, eu vou aceitar qualquer coisa? Não, eu lutei, eu trabalhei, eu paguei imposto aqui. Nada mais justo que eu tenha direito de receber. E aí eu entrei no IAI também, aí eu entrei lá no IAI, comecei a ligar, entrei em contato com as pessoas de lá, enfim, expliquei minha situação, até que em dezembro, quando saiu meu, parece que assim, saiu meu work permit, tudo fez, as portas se abriram. E aí eu consegui também receber pelo IAI. E aí o IAI falou, não, a gente viu, porque assim, aí eu mandei todos os papéis que eu tava com um pedido da mudança do status do meu visto e da pandemia, enfim, e aí eles me concederam o direito e eu consegui receber. Bom, nesse meio tempo, como eu falei, em novembro, quando tudo isso aconteceu, a gente também tomou a decisão de mudar de província. Então hoje eu estou em Halifax. Né? Então, como eu falei para vocês que a gente estudou os processos provinciais e tal, eu falei o que a gente conversou foi o seguinte, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu tenho 1 ano desse visto, eu não vou desperdiçar esse 1 ano. Eu vou lutar pelo meu PR até o último minuto. Eu falei, eu só vou fazer esse college se não nada der certo. Aí a gente faz o college, mas enquanto a gente tiver visto, eu vou continuar lutando por esse PR. E aí a gente decidiu, estudando as províncias, a gente decidiu que aqui de uma forma geral, tinha a ver com a gente a cidade, assim, né? A gente se adaptaria melhor, enfim. E a gente chegou aqui no dia 29 de dezembro. E desde então estou em Halifax. E essa é a minha Com o história. work permit aberto, ambos com work permits abertos. Ele tem E, work permit normal até 2022, né? Março. O meu que é até dezembro e desse ano. das suas pesquisas, qual foi o processo que você selecionou para ser o seu processo de imigração? Na verdade, eu vim para tentar o IPP. Né? Que foi assim, de tudo que eu achei e que eu estudei era o que caberia para mim, né? Por quê? Porque tinha essa possibilidade do NOC ser mais flexível, já que eu poderia aplicar para um NOC C. O programa provincial daqui, o Nova Scotia Experience, não caberia para mim, apesar de eu ter os requisitos, né? Por causa do tempo de visto. Então, assim, eu não teria tempo hábil, porque você precisa ter 1 ano trabalhando aqui na província, e eu não teria tempo hábil, porque eu cheguei aqui 29 de dezembro, né? Então, assim, até eu conseguir o trabalho, enfim, não daria tempo. Daria para o meu marido, mas assim ficaria muito em cima também, né? Então a gente eu vim pensando no IPP mesmo. Então esse foi meu foco. E aí quando eu cheguei aqui, não sei se eu posso continuar essa parte, se eu tô falando muito. Eu não sei se você vai contar alguma coisa que você não podia contar. Não vou contar nada não, eu vou contar só como é que foi, assim. E aí eu cheguei Claro, conta. aqui e aí a gente, assim, eu não procurei trabalho em nenhum outro lugar, em nenhuma outra empresa que não fosse credenciada no IPP. Então, assim, o meu foco foi essencialmente esse. Assim. Muita gente me pergunta, como foi? Como foi? Foi assim, eu abri a lista, eu olhava lá os jobs, tipo, as empresas, entrava nos sites, ou ligava, ou mandava e-mail, tipo, super cara de pau mesmo. E foi assim que eu consegui meu job. Mas assim, eu não procurei, juro, meu foco não foi nada, assim, minha área. Eu apliquei vagas da minha área, que eram cadastradas no IPP, mas aqui, como é uma cidade muito menor, tem muito menos oportunidades. Então, assim, eu sabia que eu não podia escolher. E, assim, eu nem tava em condição, sabe, Kit? Eu vim, assim, muito focada no PR. Eu falei, depois do PR eu resolvo minha carreira, mas... Então, foi mais ou menos isso, assim. Muita luta, meu Deus. Muita luta. Muita luta. Eu vou falar assim, e ainda nesse meio do caminho aconteceram tantas coisas. Imagina nessa loucura, eu perdi o visto. Perdi o visto assim, né? Perdi o trabalho. Só o Cid trabalhando e tal. Ainda o Cid a gente teve um problema de saúde em Toronto. O Cid passou mal, foi pro hospital, tive que socorrer ele. Foi uma loucura, assim, tipo, tudo junto, sabe? Tanta coisa.
Então, assim, esse ano eu tô lutando ainda, mas eu juro por Deus que eu tô, assim, com o meu meio fio de força, sabe? Assim, porque... A verdade é, até chegar à É, cidadania, você continua lutando. eu imagino que sim também. Então, assim, a gente corre atrás, entendeu? Eu tô aqui dando 120% de mim, mas se eu falar assim que eu não tô cansada, que é fácil, eu não gosto de fantasiar aqui, sabe? Tem muita coisa maravilhosa em morar no Canadá, tem, mas não é fácil, não é fácil. Eu acho que assim, não é fácil pra ninguém, alguns é um pouco menos difícil, pra outros um pouco mais, mas assim, eu tenho consciência que eu também escolhi um caminho mais difícil. E eu acho que é importante quando a gente vem com essa consciência, assim, de tipo, você sabe as escolhas que você fez, né? Assim, quando você não vem enganado, né? Isso faz diferença também, eu acho. O que eu noto é realmente assim, você é uma pessoa que corre atrás do conhecimento e corre atrás do que você está correndo no Canadá, correndo atrás das coisas no Literalmente. Canadá, né? Então, assim, isso faz muita diferença. Tem gente que aparece querendo fazer college privado porque é o que cabe no meu bolso e é isso aí. Depois eu me viro e eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas assim, deixa, como é que é? Quem é que fala? Quem é que fala? Deixa a vida me É, deixa a levar? vida me levar Zeca Zeca Pagodinho, né? Pagodinho, né? Então, deixa a vida me levar, o que não é uma coisa assim Não, muito aprovada quando a gente está lidando com consultor de imigração aqui, né? Então, assim, bacana você ter vários planos e tal. E tem muita gente também que é orientado a vir com college privado para depois conseguir uma nomeação provincial. Então no seu co-op, você vai e faz, você conversa com o seu empregador para tentar isso. Então, assim, esse não é um caminho cem por não é. cento seguro, né? Então, assim, o Não é. caminho mais seguro, e eu não vou dizer assim que também é 100% seguro, porque também não é 100% seguro, que é o caminho de college público, Mas é muito mas, melhor, né? mas é um caminho que te dá mais oportunidade, porque com o PGWP na mão você vai para onde você quiser, você tenta o programa que a província te permitir utilizar, e você tem também as vias federais para tentar, né? Sim. O que, com uma permissão de estudos para um college privado, até o Cid falou ali, perguntaram, college privado não dá open work permit para o cônjuge? Na teoria não dá, isso é uma coisa que eu venho falando, já tem desde que eu estava no Brasil que eu falo, que eu tive uma discussão, inclusive, com a minha despachante, falei, mas eu vou fazer um college privado, não dá, ela dá, não dá, tá escrito na lei que não dá, dá, aí a gente tentou e deu. Mas é aquela coisa, se você fizer essa aplicação daqui de dentro, um college privado para um Não rola. cônjuge, não vai provar o cônjuge. Porque aqui dentro eles não praticam dessa forma. Eu já vi até uma ou duas pessoas falando que conseguiram, mas assim, tipo, a exceção, né? Eu Então, tenho um colega que estudou comigo que conseguiu também. Tava casado, veio pra cá, enfim, e aplicou e conseguiu. Mas assim, eu acho que independente de conseguir ou não, Kit, assim, minha opinião, tá? Eu acho que assim, tem que vir consciente de tudo que envolve vir num college privado. Você me perguntar assim, você se arrepende de ter feito o college? Não, eu não me arrependo, por quê? Porque na questão do meu inglês foi muito melhor do que se eu tivesse sentado numa escola de inglês tradicional estudado. Então, assim, foi muito bom, porque eu pude trabalhar e o trabalho é a melhor escola de inglês que você pode ter, então foi excelente. E o college também me ajudou muito. Então, nesse sentido, é ok. Mas pensando na questão de imigração, eu acho que tem que não vale tanto a pena, sabe? Assim, eu devo dizer que, além de tudo, a gente veio dessa forma, mas a gente estava muito organizado financeiramente. Porque, assim, se você pensar, olha quantos custos eu tive no caminho. Óbvio que, se eu faço a matemática, ainda assim eu tô no lucro. Porque eu gastei menos ainda do que se eu tivesse feito um college público, né? é o Mesmo que, pagando o privado, advogado, LMIA, enfim, ainda saiu muito mais barato até uma, agora. Uma coisa que eu sempre falo é que aquela coisa que você não tá esperando é o que vai acontecer com você, né? É, Então, assim, fiz o college privado, deu tudo certo, consegui uma job offer, consegui uma alemã e de repente entrou uma pandemia. tipo, Tipo assim, total inesperado, né? Quem você imagina, imaginava? exatamente, você imagina se você não viesse bem financeiramente para É. cá, né? Ia ser muito complicado, Até né? porque, assim, outra coisa também que envolveu dinheiro, né? Mudar de província, a gente não mudou, tipo, de cidade dentro da mesma província, né? A gente tá a 2.000 quilômetros de distância de Toronto. Então, assim, por exemplo, aqui foi como começar do zero de novo, Kit. Porque, assim, a gente teve que pagar, por exemplo, 3 aluguéis adiantados aqui, porque a gente não tinha referência aqui nenhuma. A gente teve custo com mudança que a gente teve que pagar. Então, assim, é uma série de custos que se você não tá preparado financeiramente, assim, talvez eu teria voltado para o Brasil. Entende o que eu quero dizer?
Então, acho que fica aqui, não somente acho que palavras de esperança para o pessoal que tiver um planejamento similar, né? Então, é claro que cada caso é um caso. Claro. Não é porque ela conseguiu que vocês vão conseguir também. Então, você vê, ela se esforçou pra caramba. Ela ficou o tempo todo correndo atrás de tudo. Né? Então, eu acho que vale, né, essa questão do estímulo para as pessoas correrem atrás também, pesquisarem e aprenderem. Então, no final das contas, ela olhou em todo quanto foi canto e descobriu que existem processos que podem beneficiá-la no Atlântico e correu atrás disso também, sempre correndo atrás. Você tem que mudar esse arroba, é correndo atrás no Canadá, não é correndo no Canadá. Então, assim, você tá de parabéns, guerreira pra caramba. E eu agradeço muito que você tenha aqui cedido um tempinho para poder fazer essa live com a gente, contar sua experiência para o pessoal. Estou muito feliz que você tenha conseguido ter sucesso no seu LMAE, apesar de não ter podido usar, né, o seu work permit direito, e agora que você tem certeza que você vai ter muito sucesso aí em Halifax. Obrigada, Kitty. Também espero. Na verdade, eu não me sinto que eu venci ainda, sabe? Vencer só na cidadania. Eu também tenho essa sensação. Mas assim, eu ainda não... De verdade, assim, eu sou muito pé no chão, sabe? Assim, eu não fico criando expectativa nas coisas. Porque a gente não sabe. A gente realmente não sabe como vai ser, entendeu? O que eu posso dizer é assim, a parte que compete a mim, eu faço. Então é assim, eu corro muito atrás. E assim, foi muito legal, eu tenho que te agradecer até aqui. Você não sabe o quanto você é útil e poderosa nas coisas que você faz. Porque assim, eu te sigo há muito tempo, né? Já como eu te disse. E logo que a gente chegou aqui, na verdade, no Brasil a gente contratou uma agência, né? Famosa aqui no Canadá, enfim. E aí, assim, eu confiava muito que a pessoa que estava lá, né, da agência, que ela estava mesmo cuidando do nosso processo. Então a sensação que eu tinha era assim, eu posso confiar nessa pessoa, porque ela vai, tipo, ver as coisas pra mim. E eu lembro que quando foi 2018, que foi quando começou a se falar do AIPP, né, que fazia só 6 meses que eu estava aqui, eu cheguei a perguntar para essa consultora, mas tem um processo novo abrindo, né? E ela falou assim, mas é uma coisa nova, tipo, não vai servir para você e tal, enfim. Bom, passou um tempo, eu continuei insistindo e eu perguntava muitas coisas para essa pessoa, né? Então, por exemplo, quando eu falei, eu consegui um job no NOC como fisioterapeuta assistente, isso me ajuda em alguma coisa, tal, porque eu ainda não estudava o tanto que eu estudei depois de estudo, né? E aí, assim, uma lição que ficou para mim depois disso, que foi uma vez que eu abri um story seu e você falou para mim assim, você tem que ser o dono do seu processo. E isso foi tipo assim, sabe assim, pum, assim, foi tipo um tapa na minha cara. E eu falei assim, tipo assim, né, no bom sentido eu falo, porque eu falei assim, quer saber? É verdade. Tipo, eu tô entregando, e fazia uns 7 meses que eu tava aqui já. Falei assim, eu tô entregando, tipo, a minha vida, assim, tipo, né, o meu projeto de vida na mão de uma pessoa que não tem o mesmo interesse que eu tenho em fazer dar certo. E aí, na verdade, assim, eu desencanei total dessa agência, inclusive eu perdi o dinheiro, né, tipo, porque a gente tinha pagado uma parte. E aí foi quando eu comecei a realmente ser dona do meu processo. E aí foi quando eu comecei a ler tudo que eu podia. Eu não tinha LMAE nessa época, nem nada. Mas foi quando eu comecei a estudar todas as minhas possibilidades, sabe? Eu acho que foi isso que também me deu armas pra, tipo, correr atrás das coisas, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso também é uma boa lição, se é que alguém pode aprender alguma coisa com a minha história. Mas, assim, estudem, porque ninguém tem mais interesse em fazer dar certo do que você. Então, não dá pra gente deixar 100% na mão de outra pessoa e confiar, sabe? Eu concordo totalmente. Mesmo que eu esteja do outro lado, né, do lado de consultoria, eu concordo totalmente. Uma vez eu fiz até um vídeo, falei assim, que era justamente o título, era seja dono do seu processo, eu falava, encha o saco do seu consultor. Enche o saco, pergunta. Entendeu? É a sua vida, é a sua história. Tem gente que nem manda os formulários pro cliente ver o que está sendo colocado na aplicação, sabe? Assim, isso para mim é uma coisa que... Caraca, como assim? Né? Então... Eu acho que é essencial vocês pesquisarem, e o ser dono do processo é isso, né? É você correr atrás e você pesquisar para entender mais sobre o seu perfil e você conseguir tirar as dúvidas que você tem em relação ao seu perfil e saber, ó, meu caminho agora é esse, o mercado de trabalho, para mim, no Canadá, é melhor aqui. É esse tipo de coisa, assim. Então, bom, é muita coisa, na verdade, né? Não é só isso, mas é muita coisa. Bom... Acho que é isso então, senhorita. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Vou pedir para todo mundo que está aqui assistindo sentar o dedo no joinha, sentar o dedo no coraçãozinho. Ó, já estão dando coraçãozinho aqui. Vou deixar você se despedir do pessoal. E, por favor, gente, se vocês puderem comentar alguma coisa
sobre o que vocês acharam aí da live aqui meu Deus, como é o nome disso? Dessas mensagenzinhas. Pode comentar também enquanto ela aí se despede de vocês. Ah, Kate, eu quero agradecer, de verdade. Eu espero que a minha história tenha ajudado alguém, né? Tenha sido um incentivo para todo mundo literalmente correr atrás mesmo, porque eu acho que é isso a vida, né? Tudo que a gente quer não vem de graça, não independe se é no Canadá ou em qualquer outro lugar, então espero que tenha ajudado. Se alguém tiver dúvida e quiser me mandar pergunta, tipo, eu também sou super aberta para responder, assim, ultimamente eu tenho trabalhado muito, graças a Deus, porque eu consigo trabalho aqui e eu tô, óbvio, me doando 100% pro meu trabalho, mas assim, eu sempre respondo, então não me importo. E eu quero agradecer você pela oportunidade, de verdade. Muito obrigada. Gente, se vocês quiserem segui-la, tá aqui o @pinado aqui na live, tá? Então, correndo no Canadá. Mas eu já falei, você vai ter que atualizar pra correndo. Como é que é? O que eu tinha falado? Correndo o quê? Correndo atrás atrás no Canadá. Isso, correndo atrás no Canadá. Então eu vou atualizar correndo atrás no Canadá. E depois, quando eu tiver o PR, eu vou escrever PR no Canadá. E depois eu vou escrever rica no Canadá. Maravilhoso. Eu brinco com as minhas amigas, né? Tipo, com as minhas amigas que eu fiz aqui, eu falo assim, gente, o meu objetivo nesse Canadá é ser primeira-ministra. Falei, eu vou ser primeira-ministra maravilhosa nesse Canadá, vou andar de jatinho rosa e aí o povo que me aguente, eles que lutem, que eu vou arrasar aqui nesse Canadá. Eu não duvido não, viu? Não duvido não. Esse povo que lute. Tô pensando o quê? Eu vou passar só à toa? Não vou, não. Porque é aquela coisa, você veio e falou assim, eu não negava trabalho. E uma coisa que eu acho que pelo menos eu sinto isso dos brasileiros de uma forma geral, é que a gente não nega trabalho. A gente corre atrás demais. Eu acho que você foi, assim, o exemplo de como a gente, como brasileiro, corre atrás. E quando quer correr atrás, corre atrás. E não importa o que tiver na sua frente, né? Então, assim, eu acho que dentro de uns 5 anos você consegue aí ser Prime Minister. Que chique. Tem o meu voto. Bom, gente, então acho que é isso. Um grande beijo para todo mundo que assistiu. Um beijo para você, Thalita. Beijo, Kit. Obrigada. Na quinta-feira temos mais live aqui no canal eu ainda não perdi esse hábito. E se Thalita tiver alguma coisa depois para contar uma outra live, né? Assim, uma coisa diferente pra gente adicionar, ou então, né, contando um pouco sobre o seu processo de residência permanente quando ele acontecer. Você vai ser muito bem-vinda aqui para contar aí mais um pedacinho da sua história. Conto sim, Kit. Obrigada mais uma vez. De nada. Bom, gente, até o quinta-feira e boa semana para vocês. Tchau, tchau.